para finalizar essa videoaula, o último fármaco que nós vamos discutir, a nitazoxanida, um fármaco muito conhecido, né? O nome do medicamento de referência é Anita. Foi um fármaco descrito, né, desde a década de 70, mas como um antihelmíntico de uso veterinário, com ação nas classes cestoda, trematoda, nematoda. Esse fármaco, além de ter atividade em eumintos, né, em várias classes, como a gente vê aí, ele também tem atividade em protozoários, olha aí a extensão, né, de protozoários que ele demonstrou atividade, bactérias anaeróbicas e vários estudos apontando a atividade desse fármaco para vírus, hepatite C, e atualmente a gente viu, né, toda a questão da Covid-19, ele também sendo avaliado para esse uso. A nitazoxanida é considerada um antiparasitário de amplo espectro, né, como a gente viu anteriormente, com atividade para alguns vírus, eumintos e protozoários. Então, a gente vê que essas aqui são indicações de bula. Então, gastroenterite virais, provocadas por rotavírus ou norovírus, eumintíases causadas principalmente por nematose, a gente vê aqui várias, né, enteróbios, ascaris, estrongiloides, os ancilostomídeos, tricúris, aqui um cestódio, né, tênia, e também pelos trematóides. É utilizada ainda para o tratamento de várias infecções causadas por protozoários, né, principalmente amebíase, giardíase, criptosporidíase também pode ser utilizada e várias outras aqui, como eu cito, né? A balantidíase, para isóspora, também pode ser utilizada. Então, em relação à cinética, a nitazoxanida, ela é hidrolisada por estearases plasmáticas no seu metabólito ativo, a tizoxanida. Esse sim é que vai ter a sua, principalmente, atividade. E esse metabólito, depois para ele ser eliminado, ele é principalmente, né, um metabolismo para fazer glicuronidação. Então, associar, né, a tizoxanida ao ácido glicurônico para a gente conseguir eliminá-la. E aí, a eliminação é principalmente, né, pela urina, mas também é encontrada na bile. Uma biodisponibilidade alta, o fármaco é transportado principalmente ligado às proteínas, e a gente vê que é uma taxa de ligação proteica bastante elevada. A questão aqui é só pensar se o paciente faz a utilização de outros fármacos que também têm alta taxa de ligação proteica, por aquela questão, né, de uma interação aí por competição com a ligação às proteínas plasmáticas associadas ao transporte de fármacos. A presença de alimentos aumenta a absorção do fármaco e normalmente os regimes de tratamento que são feitos com a nitazoxanida são aqueles de 500 mg, é um comprimido, né, para administração oral, de 12 em 12 horas por 3 dias. Em relação aos mecanismos de ação desse fármaco, eles são diversos, já que o fármaco tem atividade sobre euminto, protozoário, vírus, né? Então, vamos discutir aqui o mecanismo de ação anti-eumíntico. É o mesmo mecanismo de ação que a gente discutiu para os benzoimidazólicos. Então, a nitazoxanida, ela seria capaz de se ligar à beta-tubulina parasitária e essa ligação impede, então, a polimerização aí da beta-tubulina e a estruturação dos microtúbulos. Então, esse seria o mecanismo de ação, inibindo a polimerização da tubulina, com maior afinidade também para a beta-tubulina parasitária, e esse é o mecanismo de ação envolvido para tratamento de eumintos. Também, em alguns parasitas, em modelos experimentais, já foi demonstrado que a nitazoxanida ela tem atividade em canais de cloreto, aqueles que a gente falou anteriormente para a ivermectina, aqueles canais ativados por glutamato. Então, pode ter, além da ação em tubulina, outros mecanismos. Com relação à sua atividade em protozoários e bactérias anaeróbicas, seria um mecanismo semelhante ao mecanismo que nós descrevemos para o metronidazol. Só que nesse caso, a atividade aqui é porque a nitazoxanida ela é um inibidor da PFOR, da piruvato ferridoxina óxido redutase, que era aquela enzima associada ao metabolismo energético desses micro-organismos anaeróbicos, né?
envolvida então na conversão do piruvato em acetil-CoA, o metabolismo que esses micro-organismos, né, anaeróbicos vão ter para geração aí de energia. E aí, nesse caso, é uma inibição enzimática mesmo da PFOR. Só que algumas bactérias que não contêm PFOR também têm alguma sensibilidade à nitazoxanida, como é o caso das micobactérias. Então, já foi demonstrado, né, a atividade desse fármaco em Mycobacterium tuberculosis, em Mycobacterium lepre, sendo que as micobactérias, elas não têm PFOR, elas não possuem esse nem a PFOR, nem alguma, né, enzima que tem uma atividade aí homóloga similar à PFOR. Nesse caso, acredita-se que ela atuaria principalmente aí, através de rupturas da membrana, alterando aí a homeostase, né, o pH intracelular desses micro-organismos. Então, esse fármaco não tem esse uso para micobactérias, mas só para a gente entender que, embora tenha um mecanismo de ação bem descrito, né, para bactérias anaeróbicas envolvendo a PFOR, né, ela também tem atividade em algumas classes de bactérias que não têm essa enzima associada ao metabolismo energético. Esse fármaco tem atividade para algumas gastroenterites virais, né, principalmente aquelas por rotavírus e norovírus. No caso do rotavírus, o mecanismo de ação descrito é a inibição de algumas glicoproteínas estruturais do vírus, e isso teria impacto tanto na replicação quanto na maturação viral. O mecanismo de ação para norovírus ou adenovírus, esse ainda não é totalmente descrito, não se sabe, né, se é o mesmo mecanismo de ação. E acredita-se ainda que eu peguei o mecanismo de ação associado à atividade que já foi avaliada da nitazoxanida para o vírus da hepatite C. Alguns genótipos do vírus da hepatite C demonstram, né, serem sensíveis à atividade da nitazoxanida, e a resposta virológica dos pacientes quando eles estão tratados com a terapia, uma das terapias, né, convencionais aí, ribavirina, PEG interferon mais a nitazoxanida, eles demonstram então uma melhor resposta virológica, né, queda desses níveis da carga aí viral. E nesse caso, o mecanismo de ação seria então a ativação de algumas quinases que vão acabar fosforilando aí um fator associado à resposta imune aos vírus, esse fator de iniciação 2 aí, alfa, que é um fator associado à resposta imune a vírus. Então, talvez, né, aumentando, por exemplo, a produção de interferons antivirais. Então, esse seria um possível mecanismo para outros vírus. E se a gente olhar em vários trabalhos, a gente vê que esse fármaco realmente ele tem atividade antiviral, né? Para alguns vírus aí, norovírus, rotavírus, que são bem descritos, e tem se investigado, né? Tanto é que a gente viu o que aconteceu aí agora durante a pandemia para a Covid, que o vírus tem vários ensaios, né, avaliando a atividade desse fármaco para tratar Covid-19. Sem nada ainda, nenhum ensaio clínico que comprovasse realmente a efetividade, né? O que a gente tinha eram estudos in vitro, né, pré-clínicos, demonstrando essa atividade antiviral, que já é uma atividade, assim, conhecida para vários vírus, né, embora os mecanismos ainda não sejam totalmente conhecidos. Com relação aos efeitos adversos, o fármaco também é um fármaco usualmente bem tolerado. Os sintomas são principalmente do trato gastrointestinal, náusea, pode ter algum desconforto abdominal, vômitos, talvez uma redução do apetite. A descrição aí de dor de cabeça, tremores e insônia também, mas são eventos mais raros. O paciente deve ser orientado, né? A urina, esperma, eles podem se tornar esverdeados na maioria dos pacientes que fazem uso da nitazoxanida. E como contraindicações, nós temos a doença hepática, né, o metabolismo de eliminação via glicuronidação, metabolismo hepático, a excreção é principalmente renal, né? Então, pacientes com doença renal também é uma contraindicação. E o fármaco também deve ser evitado na gravidez e na lactação por ainda ausência de dados de segurança nesse período. Então, essa videoaula nós discutimos o tratamento
para algumas eumintoses gastrointestinais, apontando alguns dos principais antihelmínticos que estão disponíveis na clínica. Aqui nós discutimos os benzimidazólicos, mebendazol, albendazol, falamos da niclosamida e ivermectina, além, agora por fim, de um antiparasitário de amplo espectro, a nitazoxanida, né, com atividade para eumintos, mas também retomamos aqui a questão da sua efetividade para tratamento de protozoários e até alguns vírus. Descrevemos aqui o mecanismo de ação desses fármacos, principais efeitos adversos, algumas interações possíveis, né, algumas características de cinética que podem levar a algumas interações em potencial. Espero que a videoaula possa contribuir no estudo de vocês. Até a próxima!